Queria perguntar, na tabelologia mesmo, aqui na primeira, abordagem intermissiva, retrocognições remotas. A intermissiva é a mais prioritária, mas por que a gente tem tanta dificuldade, tem mais dificuldade, no caso, em lembrar do curso intermissivo do que das coisas remotas? Isso aí parece que é um problema, pelos meus estudos, isso é minha observação apenas, minha hipótese. Eu acho que é um processo do nível, ou a qualificação de retenção da nossa memória. Então, por exemplo, pensa bem, na minha idade, quer dizer, octogenário, quarta idade e tal, o que é que se passa? A quarta idade biológica. A sua memória funciona melhor com as lembranças antigas. Por exemplo, eu lembro da minha infância, da casa lá da minha infância, quando eu tinha 3, 4, 5 anos, e sou capaz de desenhar, mostrar tudo, com detalhes, até das paredes. Eu falei isso aqui um dia dentro. Isso é impressionante, como é que a minha memória fixou isso tudo, eu criança. Agora é lógico, naqueles anos eu não tenho assim, muita princípio filosófico para falar da época, 1930 e pouco. A maioria era da criança que estava observando o mundo, mas a minha memória fixou aquilo tudo. Agora, nessa idade, o que se tem mais dificuldade, aonde dá mais branco e a hipomnésia, é de lembrar, por exemplo, hoje, que é segunda-feira, o que foi que eu comi à tarde de terça-feira passada. Às vezes a pessoa não guarda isso. Então, essa memória recente está provado, o povo já estudou isso muito na neurociência. Ela é mais difícil de guardar do que a memória remota. Fazendo analogia com a memória física, por exemplo, os quocientes emocionais fixam mais a memória. Essas retrocognições mais antigas, por serem mais carregadas emocionalmente, seria por isso que elas fixam mais? Tudo que tem muita emoção fixa, porque a pessoa sofreu com aquilo. Seja para mais ou para menos, mas principalmente os negativos. A pessoa fixa aquilo e não esquece. Entende? Porque ela está vincada, ela está estigmatizada. A emoção estigmatiza o processo mnemônico. Então a pessoa lembra mais. Agora, então, isso que eu estava começando a falar para você, presta atenção. Se nós temos dificuldade de retenção do recente, na questão das multividas e multi-intermissões, você vai ter a maior dificuldade, a última intermissão. Você capiche? O negócio é óbvio. Uma coisa serve para a outra. É o processo de diagnóstico diferencial. Durante os cursos intermissivos, são feitas alguma técnica para fixar mais aquele processo? Pois é, mas foi isso que eu sempre fiz. Agora, as técnicas que eu tenho é o seguinte, é fixar a análise de conteúdo. Então, o processo pictográfico da essência do conteúdo. O que é que tem naquela manifestação? E não a parte pictográfica ou de aparência, ou, entende? A ilustração tem que ser a vivida. E não apenas o nome, a nomenclatura, você está entendendo? A terminologia. Isso é secundário no caso. Então eu procurei estudar isso dentro dos parafenômenos, dos fenômenos parapsíquicos. Quer dizer, o Zéfiro fez isso. É por isso que eu tenho uma opção de coisa que eu uso até hoje e ainda estou com a minha cabeça desse jeito. Bom, a gente percebe que os por neologismos... exemplo, o meu avô, lá o Felipe, ele morreu com 94 anos. Quando eu tinha essa minha idade, eu já estava com Alzheimer. Outra coisa, tinha várias tias, primas da minha mãe, lá pelo lado também, lá do Rocha Pinto, que também ficaram... Por exemplo, tinha a Tanduia, que saía para a rua e não sabia, depois ninguém sabia onde ela estava, ela não sabia voltar para casa. E outra coisa, com muito menos idade do que eu. Então você veja, essas coisas todas existem. Agora, isso depende da pessoa, depende da vida intelectual que ela teve, como é que é, depende do macrosoma, tem uma série de condições. O que a pessoa faz? Se ela se cuida, o problema o cuidado com o soma, isso tudo pesa na balança. Mas se você for olhar, eu e minha irmã já devíamos estar com alguma coisa de Alzheimer, demência senil, serenidade, senescência, alguma coisa. E você vê, a sua avó não tem nada disso. Não tem nada. A avó dele tem 91 anos, vai fazer agora 92. 92, pois é.
Então vamos pensar bem nisso. Ela está muito lúcida dentro das coisas. Agora, você tem que lembrar, ela começou internada, do jeito que eu fui, ela teve internato junto com americanas, que eram as freiras do Instituto Gambler de Lavras. Era menina, foi para lá. Então a vida intelectual dela cresceu muito. Ela conhecia inglês assim, livremente na infância, igual português, sem problema nenhum. E aprendeu muita coisa, lia muito na ocasião. Agora, depois, para casar, né, se ela não tivesse casado, você não estava aí. Então, o problema todo é o seguinte: ela teve que trabalhar em outras áreas. Você está entendendo? O processo todo é esse. A gente tem que examinar, são esses critérios da vida de cada um. Agora, a memória é afetada por tudo isso. Porque a memória está em todas. Sem memória não há personalidade. E como usar os neologismos da Conscienciologia como fixadores desse curso intermissivo? Como assim, evocadores? Você vai começar a entender isso mais quando eu publicar o dicionário. No dicionário eu estou explicando algumas coisas das logias e dos neologismos. Porque você pode começar a estudar os problemas dos afixos, prefixo, sufixo, afixo, essa coisa toda, para ver que tudo que nós estamos fazendo é dentro do idioma português a partir do latim e do grego. Então isso aí ajuda nessa formação do neologismo. Aí dá uma visão de conjunto mais ampla. Isso facilita a rememoração do curso intermissivo? Não, facilita tudo, mas não é só isso. Facilita a coisa que eu dou mais valor, é a cosmovisão, é a cosmvisiologia, entende? Eu dou muito valor para as palavras e ao mesmo tempo não dou valor nenhum para a palavra. Vê se me entende. Eu dou muito valor em tudo para você acessar o que existe. Mas, por exemplo, eu não dou valor na questão da memória. Entende? Muito embora eu use aquilo que eu posso. Mas o problema de você lembrar determinados vocábulos específicos e a denominação daquele fato, eu acho secundário isso. Você está entendendo? O que interessa é você lembrar aquele fato inteirinho. Agora, a questão de nomenclatura é outra coisa. Terminologia tem depois. Então, veja, eu dou muito valor para a epistemologia e, ao mesmo tempo, não dou valor nenhum. Você entendeu ou não? Uhum. Depende dessa abordagem prioritária que nós temos que ter na vida. É o símbolo e o significado do símbolo. Lógico. Então, o que eu vejo é o seguinte: o caminho de todo mundo é isso. Por quê? Nós estamos caminhando por consciência esse. Vai ser uma telepatia, que é aquilo que eu chamo de paratelepatia. É a mais intensiva, profunda e, vamos dizer, no caso, bestificadora. Por quê? Essas consciências, elas pegam tudo assim no átimo. O processo é átimo. Quer dizer, é uma loucura pensar nisso desse jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte: para você estudar isso também, se quer estudar mais a memória, seria bom estudar isso que eu vivo falando. Esse ano eu abri um jogo sobre isso, porque eu venho estudando isso faz 60 anos. É a autotaquirritmia. Isso já é interessante. Estuda o processo do taquipsiquismo, começa por aí. Já vai te dar um encaminhamento, já dá uma abordagem, um viés, uma vertente. Então é a taquirritmia.